Olá, infantilização dos adultos. Esse é o assunto que nós vamos falar hoje. Você já ouviu esse termo? Você é um adulto infantilizado? Hoje, infelizmente, nós vemos uma sociedade com adultos que não amadureceram. O meu nome é Clóvis Pavelski, sou pastor e quero compartilhar com você este assunto tão relevante nos dias de hoje para a família e também para a sociedade. E para isso eu quero ler um texto bíblico que se encontra em Hebreus capítulo 5, versículo de número 12, que diz assim: Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então aqui o escritor aos Hebreus, ele se preocupa com a igreja a qual ele está escrevendo, dizendo que as pessoas ali, havia alguns ali, que não tinham alcançado maturidade espiritual. Mas ele usa aqui a metáfora de uma pessoa, uma criança, que precisa se alimentar de leite, né? E usa essa metáfora para ensinar princípios espirituais. Mas eu queria falar aqui sobre o sentido literal aqui da palavra. E nós vemos uma época em que, infelizmente, a gente vê muitos adultos com comportamentos infantis. Adultos que não têm equilíbrio emocional, que não sabem esperar, que fazem birra, né, quando não alcançam o que querem, que não assumem responsabilidade, jogam a responsabilidade para os pais. E a pergunta que eu queria fazer para nós aqui na nossa reflexão: como são os filhos de pais infantilizados? Nós, pais, temos o dever de produzir a emancipação dos nossos filhos, emancipá-los para a vida adulta, fazer com que eles tenham responsabilidades, fazer com que eles tenham compromisso, né? E para isso, o que nós temos que fazer? Essa é a questão. Por quê? Porque nós focamos naquilo que temos que fazer e esquecemos daquilo que temos que ser. Antes de fazer, nós temos que ser. Temos que ser o quê, pastor? Nós temos que ter emancipação, sermos emancipados, e temos que deixar de ser infantis. Aqui nós vemos uma igreja, a qual a carta aos Hebreus escreve, onde haviam pessoas espiritualmente infantis, que não haviam alcançado a maturidade espiritual. Eu queria perguntar para você que está me ouvindo: você é um adulto infantil? Existem muitos adultos, homens, né, com seus 18, 20 anos de idade, que não foram ensinados, não alcançaram equilíbrio emocional, não alcançaram emancipação, não alcançaram responsabilidade. E hoje eles cometem atrocidades, porque eles têm força, têm capacidade para produzir tanto bem como mal, mas a sua mente não foi emancipada. Eles ainda são crianças, fazem birra, tomam o brinquedo de alguém quando eles não têm aquele brinquedo, batem quando eles não conseguem aquilo que eles querem. E o que acontece? O que está acontecendo no interior das suas almas? Eles ainda são crianças, clamando por um crescimento espiritual. Como que eu posso, pastor, promover a emancipação dos meus filhos? Nós temos que, em primeiro lugar, sermos adultos, né? Antes de nós não termos a emancipação, não poderemos emancipar os nossos filhos. E temos que dar a eles responsabilidades, fazer eles pensarem por si só, fazer eles esperarem não ter tudo aquilo que eles querem, no momento que eles querem, fazer com que eles sejam felizes com aquilo que eles têm, que eles amem aquilo que eles têm. Eles podem não ter tudo o que eles querem, mas eles devem querer tudo o que eles têm, né? Então são princípios básicos sobre a vida familiar, sempre levando em consideração a emancipação, fazendo com que eles assumam responsabilidade, com que eles tenham responsabilidade. Queria compartilhar essa palavra com você, deixar ao teu coração, às famílias, aos pais que estão ouvindo,
Um abraço, que Deus abençoe. Estamos orando sempre pelas famílias do nosso país. Deus abençoe.